importante essa festa, esse evento, essa sessão solene, as lideranças que estão aqui, não pela minha pessoa, mas pelas lideranças que estão aqui, do deputado Barros Munhoz, ao prefeito, aos vereadores, ao vice-prefeito, a cada um de vocês. Isso de fato marca no nosso coração. O salário do deputado não aumenta porque a gente faz uma sessão solene, né? Aumenta o trabalho, mas a gente faz esse trabalho com muita alegria, com muita vontade. Sussurrou no nosso ouvido, né, o sonho, o desejo, a vontade de que Casa Branca, de fato, pelo espírito do prefeito, do vice, do presidente da Câmara, dos vereadores, das lideranças da cidade e da comunidade, pudessem ser honrados, tendo nos anais da casa, para sempre, marcados 200 anos da cidade. Então dar ao Sérgio o que é do Sérgio, né? Então o Sérgio aqui pode aplaudir, agradecendo, viu, Sérgio? Eu sei que o Sérgio está ali, parabéns aí pela sua iniciativa, pelo seu pedido. Estamos aqui realizando não só o seu sonho, mas o sonho de todos nós da casa e também da comunidade de Casa Branca. Muito animada, minha primeira-dama Estela, quando vejo mulheres participando da política também. E fico feliz em recebermos aqui, deputado Barros, a vereadora Daniele Ferreira, que é nossa vereadora de Casa Branca, também nosso vereador Alziro, o Melhorini, que está conosco também, o vereador Márcio Busato, muito obrigada pela presença, nosso vereador também Antônio Ferreira, que está conosco, o vereador Carlos Alberto Rosa Filho, Santa Rosa, que está conosco, e também o vereador Carlos Alberto de Souza, que veio também junto com toda a caravana da cidade, e o Claudemir Aparecido da Silva, muito obrigada pela presença. Uma salva de palmas aos vereadores da cidade de Casa Branca, que literalmente deram fórum aqui, prefeito. E eu fico pensando que se não foi feriado hoje, tem que ficar feriado na cidade, né? Porque a cidade toda está aqui representada, as lideranças, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, e nós ficamos muito honrados com a presença de todos. Tenho a certeza disso. Não teria sessão solene, não teria o município de Casa Branca fazendo 200 anos, não teria a história dos bandeirantes, dando água para os animais há 200 anos passados, parando para o descanso na ida para Goiás, não teriam os pés de jabuticaba plantados se não fosse a comunidade da cidade. Então, prefeito, o senhor é importante, e é importante por causa da sua gente, por causa do seu povo. Os vereadores são importantes e são importantes por causa da sua gente, por causa do seu povo. Foram 200 anos onde muita gente nasceu, cresceu, construiu a história, escreveu, e agora nós estamos no deleite dessa festa para aplaudir a cidade de Casa Branca através daqueles que moram, que nasceram ou que foram para lá fazer essa história. Então começamos essa sessão dando continuidade ao início do deputado Barros Munhoz, com uma bela salva de palmas ao município de Casa Branca, com muito orgulho, com muita honra, com muita alegria. Essa sessão, nesse exato momento, está sendo transmitida para mais de 220 países do planeta Terra. Não é que só Casa Branca ou só São Paulo está assistindo. O planeta Terra. Queremos agora passar a palavra a ele que tem a história na vida, na família, desde criança, e que pode contar como ninguém, como foi nascer, crescer e conhecer esse pedacinho maravilhoso da jabuticaba no Brasil, que é Casa Branca. Convidamos com muita honra, com muita alegria, o nosso querido professor Mário Beni para fazer a sua saudação. É o presente como memória de 200 anos. 200 anos do município de Casa Branca. É um presente como experimentamos aqui e agora, nesta solenidade, onde se recorda os tempos de Casa Branca. As pessoas, os fatos históricos que serão rigorosamente narrados e descritos logo mais
Eu queria apenas, nessa tridimensionalidade do tempo, trazer algumas figuras que representaram Casa Branca. O primeiro deputado estadual eleito pela zona eleitoral foi o engenheiro Francisco Tomás de Carvalho. Doutor Francisquinho, engenheiro renomado, chegou a ser professor da Politécnica, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que representou Casa Branca no Parlamento Estadual. O segundo deputado foi meu pai, que em 1946 se elegeu pelo distrito de Casa Branca, já no Estado Novo. E assim, temos Luciano Nogueira Filho, também deputado estadual, e, portanto, são os nomes que representaram Casa Branca no Legislativo estadual e federal. Evidentemente, também no Judiciário, e aí nós perderíamos, se fôssemos citar tantos quantos foram aqueles que desenvolveram suas atividades no Judiciário, tanto no Estado como no Supremo Tribunal Federal. E eu me lembro do ministro Costa Manso e tantos outros que por lá passaram e que representaram Casa Branca. A cidade se destacou em todas as áreas. Nas áreas empresariais, ainda temos aqui, vejo o Geraldo Vilas Boas, que foi presidente da SESC, e se nós fôssemos numerar aqueles que passaram pela Escola Normal de Casa Branca, Instituto de Educação Francisco Tomás de Carvalho, nós iríamos encontrar empresários, políticos, judiciários destacados, profissionais da área da saúde e em tantos outros. Por isso, senhora presidente, eu queria agradecer em nome do povo de Casa Branca, do prefeito Delbrando Zoldan, dos seus vereadores, ter acolhido nesta casa esta festividade, esta cerimônia que traduz a sua sensibilidade para com os municípios do interior. A senhora que é presidente da Frente Parlamentar do Turismo e que lidera tantas outras iniciativas, nos traz hoje a certeza de que, com a lembrança desse passado de glórias, de representatividade, da sua perspectiva agrícola, que hoje pujante, com este presente de lembranças e de homenagens, teremos a certeza que o futuro também será uma expectativa presente. Na verdade, ela tem muito mais do que 200 anos. Mais precisamente, em 1648, o bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, já percorria
a região em busca do ouro de Goiás. E desde 1731, o chamado Caminho de Goiás já era intensamente utilizado, havendo moradores principalmente nos rios, onde era necessário o pagamento do serviço de balsas para que eles pudessem atravessá-los. E assim os mascates percorriam a região até o Rio Pardo para depois chegar a Rio Grande. O comércio, mais precisamente na região de Casa Branca, intensificou-se com o entrocamento do caminho de Goiás com o caminho que vinha de Minas Gerais, de São João del Rei, Baipendi, passando por Caconde e se unindo ao caminho de Goiás em Casa Branca. Já no mapa da capitania da capitania de São Paulo, enviado ao rei de Portugal, datado de 1773, já existe a menção a Casa Branca. Acho que ser prefeito e estar à testa de uma sua prefeitura, sob o comando de centenas de pessoas, de homens, de mulheres, é bem mais fácil do que este momento. Eu já ouvi muitas vezes, e muitos aqui já ouviram, que o poder é terrivelmente solitário. E no refúgio dessa solidão, o que nos aconchega, o que às vezes nos fortalece, são pessoas como eu tenho, que é a Estela. Uma palavra direta ao cidadão casabranquense, principalmente àqueles que hoje estão aqui. Façamos neste momento um voto solene de união perene, de solidariedade, de cooperação e de muito trabalho em prol da nossa Casa Branca. Ela espera de braços abertos o seu olhar e a sua força de trabalho. Muito obrigado. Parabéns, Casa Branca. Muito obrigado, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Obrigado. Parabéns, prefeito pelo seu trabalho, pelo seu compromisso. Excelentíssimos senhores membros da mesa desta sessão comemorativa, ilustríssimos senhores presentes, autoridades públicas, funcionários públicos, amigos de Casa Branca. Como dissemos em nossa mensagem pública, por ocasião do transcurso do aniversário de 200 anos de nossa querida Casa Branca, completados no último dia 25 de outubro, fazer 200 anos de idade não é para qualquer um. E Casa Branca tem esse privilégio. Senhoras e senhores, são 2 séculos trilhando um caminho do desenvolvimento do Estado de São Paulo. 200 anos que nem sempre foram favoráveis ao nosso município. Nascida da vontade do rei Dom João VI, que por resolução régia determinou a criação de um núcleo habitacional, na época denominado freguesia, Casa Branca teve o seu nascimento diferenciado da grande maioria dos municípios brasileiros. Enquanto grande parte das cidades teve uma formação espontânea, oriunda da aglomeração de moradores sob a proteção de um santo católico de sua devoção, a fundação de Casa Branca decorreu de uma necessidade de povoamento dos sertões de São Paulo por parte do governo central. Até mesmo a devoção à padroeira Nossa Senhora das Dores foi sugerida pela coroa. Dessa forma, Casa Branca e sua fundação têm uma história ímpar. Ao longo dos seus primeiros anos, das primeiras décadas de sua fundação, Casa Branca enfrentou as grandes dificuldades comuns a lugares pobres, inóspitos e atrasados. Só alcançou a alegria do progresso quando, finalmente, no final do século XIX, chegaram os sonhados trilhos da ferrovia mogiana. Por essa época, Casa Branca teve um crescimento jamais visto.
Tornou-se o centro de uma região, um ponto de convergência para todos os que tinham que cruzar São Paulo, Minas Gerais e outras regiões do Brasil. Novamente, em 1913, Casabranca recebeu outro impulso inestimável para o seu desenvolvimento, com a criação da Escola Normal de Casabranca. Para lá se dirigiam estudantes de todo o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. A cidade tornou-se referência em educação e cultura. Por essa época, recebeu a alcunha merecida de Atenas Paulista. Mas com o declínio da ferrovia em todo o país e com a superação do ensino público, Casabranca voltou a experimentar o ostracismo, arrastando-se por décadas sem qualquer possibilidade de alcançar as glórias do passado. Os municípios vizinhos também progrediram. O Brasil mudou, o mundo mudou. A pequena Casabranca continuou pequena. Município com grande extensão territorial, localização estratégica excelente, a cidade teve que reavaliar seu rumo. A agricultura tornou-se a sua maior referência, graças ao desenvolvimento tecnológico e às novas maneiras de trabalhar a terra. O território de Casabranca passou a ser valorizado para todo tipo de lavoura. Hoje, quando completa o seu bicentenário de fundação, Casabranca ainda procura enquadrar-se no mundo atual, procurando a sua grande vocação. Não teve a sorte de ser servida por grandes indústrias. Não alcançou um crescimento acelerado e dinâmico como outros municípios mais novos que ela. Sua população ainda sofre com os erros do passado, clama por moradias, por ruas asfaltadas, por empregos e saúde mais digna. Nós, homens públicos, escolhidos pela população casabranquense, temos essa incumbência, proporcionar a realização dos sonhos do povo de nossa terra. Que ao completar 200 anos, Casabranca reinicia a sua história com mais pressa, com mais vontade, com mais clareza de objetivos. É o que todos nós esperamos e precisamos. Parabéns, Casabranca. Muito obrigado. Obrigada, presidente, doutor Zé Renato, prefeito. Me veio uma história de 15 segundos na cabeça que eu quero encerrar com essa história, meu deputado Barros Munhoz, meu presidente da Câmara, todos vocês, amigos e amigas. Um imperador chinês, há muito tempo atrás, muitos séculos passados, o imperador chinês queria casar seu filho. E o filho do imperador da China era importante. E ele pensou como escolher a melhor noiva, a melhor esposa para o seu filho, que era querido, era sério, era bom, era homem de bem. E aí ele chamou todas as mulheres do império, e certamente todas as jovens muito bonitas, e entregou para elas, cada uma delas, uma semente, como essa semente aqui. Entregou na mão delas uma semente e disse a elas: voltem para suas casas, plantem essa flor e depois me tragam essa flor. A flor mais bela que nascer vai ser aquela que vai casar com meu filho. E aí todas as moças, muito fogosas, muito lindas, muito animadas, saíram com a sua semente, seu Domingos, e foram plantar a sua flor no seu vaso, para depois poder desposar a mão do príncipe, do filho do imperador. Passado um tempo, o tempo que o imperador achava que cresceria aquela flor, ele chamou de volta todas as jovens moças. E todas as jovens enfileiradas trouxeram os mais belos vasos, Barros Munhoz, os mais belos vasos, com as flores mais lindas, mais exóticas, mais coloridas, mais perfumadas. E foram entregando cada uma ao imperador. Ele recebeu todas, mandou todas as jovens embora para sua casa. E no dia seguinte ele chamou uma jovem que não havia se apresentado. E aquela jovem chegou no império, chegou frente ao imperador, de mãos vazias, e disse: imperador, a senhora não veio, você não veio. Ela disse: imperador, me perdoe, eu não vim porque a semente que o senhor me entregou naquele dia, eu plantei, eu reguei, eu fiz tudo que tinha que fazer, mas aquela flor não nasceu, aquela semente não germinou, e portanto eu não tinha o que fazer aqui, eu não vim trazer um vaso, porque não tinha flor. E ele virou e disse: portanto, minha filha,
é com você que o imperador, que meu filho vai casar. Ela disse, mas como, imperador? Como comigo? Eu não lhe trouxe a flor, eu não cumpri o que o senhor pediu, não atendi a sua solicitação, a sua ordem. Ele disse, pois é, minha filha, mas todas as sementes que eu entreguei a todas as jovens desse império nosso, todas elas eram sementes estéreis, eram sementes que não iam produzir flor. E você, querida, foi a única que trouxe a coisa que eu mais queria para o meu filho, que era a verdade, alguém de verdade, alguém de humildade e alguém de sinceridade. Meu filho vai ser imperador um dia, e para ser imperador tem que estar, dona Estela, ladeado de alguém que seja sincera, que seja grandiosa porque é humilde, e que seja grandiosa porque é verdadeira. Mas eu quero dizer ao senhor que estar ao lado do deputado Barros Munhoz, estar representando o presidente da Assembleia, Samuel Moreira, junto com os outros 91 deputados desta casa, poder fazer essa sessão solene, que vai ficar nos anais da história, é muito desse imperador, porque Casa Branca é grande, e o senhor é grande, porque o senhor teve a humildade de trabalhar fora, de ser professor, de voltar prefeito aos 200 anos dessa cidade, junto com essa Câmara de Vereadores e junto com essa comunidade que teve a singeleza de cada um na sua tarefa, do seu tamanho, da sua possibilidade, com o seu aprendizado, com a sua cultura, cada um do seu jeito, cada um importante do seu tamanho, tiveram a simplicidade de construir uma história grandiosa de 200 anos de Casa Branca. Portanto, rendo as nossas homenagens desta casa, do deputado Barros Munhoz, à Casa Branca, que será a história contada agora a partir da capital, a partir da Assembleia de São Paulo. Muito obrigada, que Deus abençoe, um bom almoço e uma salva de palmas. Não tendo mais